Você vai ouvir agora. Que o Brasil está aguardando. Enquanto eu tenho tempo para fazer escolhas, enquanto eu tenho tempo para tomar decisões, eu devo tomar decisões e fazer escolhas acertadas. E tem uma escolha certa, que é exatamente escolher a melhor parte, que é aprender sobre a vida eterna. Mas eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para a maior causa de enfermidades no mundo. Você sabia que tem uma causa de enfermidade no mundo e que a religião, ela é quem é a maior promotora desta maior causa de doenças, de enfermidades na humanidade? Pois é, eu quero chamar a sua atenção para isso. Principalmente nesses dias de festejos de João, de festejos de Antônio, é um dos grandes momentos, um momento propício para essa propagação. E eu quero chamar os nossos queridos ouvintes, onde você estiver, com quem você estiver, fazendo o que quiser, mas desde que faça o que é possível, o que é permitido, para que você possa entender que, por isso eu quero te chamar para pegar papel e caneta e a Bíblia, você que nos acompanha, aproveitar para não esquecer da nossa irmã Jacineide, do Rian, lá em Conceição da Feira. Você sabia que servir a deuses produz raiz que produzem veneno amargo? Repito, você sabia que servir a deuses produz raiz que produz veneno amargo? Você servir a quem não é, a entidades fora do Criador, que é Yahweh, você estará se contaminando, produzindo dentro de você raízes que vão produzir veneno e que vai te matar, e vai te matando aos poucos. Em Deuteronômio capítulo 29, o Devarim, Devarim, que é o nome original do livro em hebraico, no capítulo 29, Deuteronômio, anote, no verso 16 até o 18, do verso 16 ao 18, nós vemos: porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie de Yahweh, nosso Criador, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à sabedoria. Ora, o Eterno está chamando a atenção para que o povo que iria entrar na terra prometida em Canaã, da Galileia, eles não se voltassem para as práticas do povo daquela região, que adoravam seus deuses feitos de pau, de pedra, de prata e de ouro, porque aquela adoração, diz o Eterno, iria produzir, conforme Deuteronômio capítulo 29, verso 19, ia produzir neles uma maldição, entendeu? Iria produzir nele maldição, conforme o verso 18. Hoje se desvie, para que você não se desvie do nosso Criador, para que vá e sirva aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. E eu quero chamar a sua atenção: como é que a gente vai descobrir o que é isso? O que é que ele está dizendo aqui? Qual é a raiz que
gerada dentro de mim quando eu adoro esses deuses. Que isso? Como entender isso? Em Deuteronômio ainda, capítulo 5, a partir do verso 4, nós vamos ler o seguinte: face a face Yahweh falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre Yahweh e vós, para vos notificar a palavra de Yahweh, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou Yahweh teu Criador, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Yahweh teu Criador, sou um Criador zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Impressionante isso aqui. Olha só. Olha só. Ainda em Deuteronômio 27, ele vai chamar a nossa atenção. Deuteronômio 27, verso 15, ele vai dizer aqui: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação a Yahweh, obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá amém. Olha só, vamos entender quando é que eu tenho e por que é que a maioria da humanidade viva no planeta, na Terra hoje, ela tem essa raiz que produz veneno amargo nas suas almas. Olha só a proibição, meu querido. Eu quero que você entenda por que é que a humanidade vive doente. Eu quero que você entenda por que é que a medicina, a psiquiatria, a psicologia, a clínica geral, as especialidades da medicina, da ciência, não resolvem o problema da humanidade. Eles apenas receitam remediar e não para curar. Por quê? Porque infelizmente a maioria deles, na sua quase totalidade, eu estou falando de todos, da clínico geral, da especialista, do psiquiatra, do psicólogo, do sociólogo, eles não tratam com a causa do problema. Eles tentam amenizar o problema, mas não a causa do problema. E isso gera um outro problema, porque o tratado, entre aspas, se torna um escravo do seu tratador. É igual um cavalo. A gente tinha por mania de dar determinadas iguarias para os cavalos de raça, para os cavalos que mereciam maior cuidado, e ele já sabia da hora, do jeito que você fazia com a mão, do balde que você carregava a ração. O animal, ele fica condicionado àquilo, entendeu? Ele sabe que ali vem algo que lhe dá prazer, em um animal irracional. Assim, mas assim é o ser humano. O ser humano, tem muita gente que deve estar me ouvindo, que faz tratamento com psicólogo aí há 5 anos, 10 anos, que frequenta consultório de psiquiatra há muitos anos, e não estão curados, estão controlados. É igual quem sofre de AIDS, a cura ainda, se já brotou, ninguém mostrou, e eu creio que já, sim. Mas ninguém cura, porque é mais interessante não curar, porque quando você não cura, você tem mais um paciente gastando com consulta e com coquetel de remédios todo mês ou todo período quando acaba. Então tem essa manipulação também na ciência. Não é interessante curar ninguém, porque é prejuízo para a bolsa do laboratório, do médico, da clínica, do hospital. Você está entendendo?
Então eles não vão passar, e ainda que haja um remédio, alguém que descobriu um remédio não, uma medicação, melhor dizendo, que cure aquele problema, eles não atacam aquele problema. Tem muitos médicos que não passam aquela medicação, passam paliativos para manter a pessoa escrava, todo mês, todo dia está ali na consulta e pagando uma consulta ou coisa que o valha. Está entendendo? Então, a humanidade, ela vive esse desmando, ela vive esse cativeiro, e ninguém lhes diz por que é, e a Bíblia diz por que é. E quem deveria ter esse conhecimento para dizê-lo, em vez de fazê-lo, mantém eles prisioneiros no problema. Esse é que é o ponto. Então, a humanidade está carregada, a humanidade quase na sua totalidade, ela está infectada com o vírus da raiz de amargura. E é por isso que elas têm síndrome de pânico, e é por isso que elas têm depressão, e é por isso que elas têm nervosismo, e é por isso que elas têm falta de amor, e é por isso que elas são egoístas, e é por isso que elas são violentas. Tudo que está na sociedade tem uma raiz, teve uma porta aberta lá no passado. Mas aí alguém está perguntando, e o Roja está me revelando: mas pastor, eu sou crente há 10 anos, e como é que eu tenho síndrome de pânico, pastor? Como é que eu tenho depressão, eu sofro de depressão? É simples. Nós acabamos de ler em Devarim, Deuteronômio 27, 15, no 5, 4 a 10, que o Eterno visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração daqueles que lhe aborrecem. Então, se você está passando isso, aí eu te pergunto: mas qual é a sua religião? Ou qual é a sua denominação? Ah, mas minha denominação, eu adoro Jesus. Não mudou nada. Ah, eu adoro o Senhor. Não mudou nada. A porta da abertura para a amargura, para a raiz da amargura, ainda está aberta na sua vida. Ah, mas pastor, eu sou Yalruxa, eu estou no nome verdadeiro. E por que eu ainda tenho isso? Eu tenho síndrome de pânico? Porque você ainda não tomou posse, porque você ainda não acordou para o que a palavra diz, porque você ainda não entrou na posse da bênção, porque a maldição tem que lhe abandonar, tem que lhe deixar. Mas ela só vai lhe deixar a partir do momento que você tiver consciência. Conhecereis a verdade, e o conhecimento dessa verdade vos libertará. Você está com a Bíblia embaixo do braço, mas não está com a Bíblia no coração. Esse é o ponto. Quando você abre a sua boca, você fala hinos, você fala salmos, você fala cânticos espirituais? Não. Você fala o que? E aí, vazou, clareia, não sei o que, essa linguagem que tem por aí de vagabundo. A sua linguagem é mundana. Então você está com a porta aberta. Você não tem linguagem santa, você não está com o corpo, vamos usar a expressão meio terrível, você não está com o corpo fechado. É um crente mundano, um crente que se comunica com a linguagem profana, pior que tem. E aí, velho, qual é? Lacrou, pega a visão, vai não sei o quê. Você está entendendo? Você está em desobediência, mesmo estando com o nome, mas não é só o teu nome. As escrituras não é só o nome, é um conjunto. Não é só o nome. Conhecer o nome é o princípio, mas não fecha. Não fecha no nome, não é só ter o nome, não. Porque aquele homem perguntou àquele jovem: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele conhecia o nome, ele estava com o nome ali diante dele, mas o que foi acrescentado por Yalruxa? O guarda dos mandamentos. E ele diz: quais? Ah, esse é o seu guardado desde a minha mocidade. Então eu disse: vai, muito bem, continue assim. É preciso ter as escrituras como um todo, fechar as brechas por onde as raposinhas têm entrado. Então a gente vê uma humanidade na dependência da ciência e não na dependência da palavra.
E a ciência nunca vai dar o remédio para a causa, porque o remédio para a causa está aqui nas Escrituras. E é esse remédio que eu quero passar para você agora, mãe. Passar para você agora, vó. Passar para você agora, pai. Para você, filho, tio, sobrinho, amigo, vizinho, conterrâneo, patriota, compatriota. A Bíblia diz, as Escrituras diz que servir a deuses de pedra, de pau, de gesso, produz raiz que produz veneno. Produz raiz que produz veneno. É o que a gente disse em Deuteronômio capítulo 29, versos 16 a 18, Deuteronômio 5, de 4 a 10 e Deuteronômio 27, 15. Você precisa entender isso, que essas abominações que os nossos avós, bisavós fizeram, e eu vou continuar fazendo, o Eterno vai continuar me visitando, essa maldição vai continuar presente na minha vida, porque a palavra diz que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Então você vive aí do outro lado, meu amigo, você não tem nada, não quer ver, não quer saber de nada de igreja, não quer saber nada com Bíblia, você não quer saber nada com o Eterno, a não ser quando pega um Covid, pega um câncer ou morre um parente, aí agora você quer ouvir uma palavra, aí agora você chama um pastor, ou chama um vigário, ou chama alguém para ler uma palavra, e agora você quer, mas só naquele momento. E só naquele momento não resolve nada, nem para quem está morto, nem para você que está chorando. Esse é o ponto. Porque o remédio para a humanidade, o remédio para a maior doença que atinge a humanidade como um todo, não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem da cidade grande, não tem da favela, não tem do morro, não tem da roça, não tem da cidade, não tem de lugar nenhum, nem de cor, nem de condição financeira. Este problema, este veneno, esta raiz venenosa está semeada no chão dos corações de toda a humanidade, ou de quase toda, melhor dizendo, porque alguns dessa humanidade têm se livrado, porque têm feito escolhas diferentes, têm se livrado. Então, quando o Deuteronômio vai dizer para que aquele povo, eu vou repetir, para você que me ouve não esquecer, Deuteronômio 29, 16, verso 18. Quando você venera, porque alguns dizem que não adora, quando você venera, ou tem na carteira um santinho, ou tem em casa uma imagem, você produziu uma raiz venenosa dentro de você, dentro do seu coração, e vai contaminar você. Depressão, mágoa, angústia, dor nos ossos, dor no corpo, dor de cabeça, insônia, pesadelos, brigas, intrigas, não vai bem com a vida, não vai bem com você mesmo. Tudo isso é causado por essa decisão sua de venerar, de homenagear ou de ter em casa alguma dessas imagens que a Bíblia proíbe. Deuteronômio 29, 18 vai dizer que quem tem essas imagens, quem adora essas imagens, quem venera essas imagens, gera dentro de si uma raiz venenosa que produz morte e amargura na sua vida. Estou lendo Deuteronômio 29, 18 para você entender melhor. Mas o Salmo 16, eu vou esperar que você anote, ou de que encontre na sua Bíblia, certo? Porque eu estou dando a você aqui o diagnóstico que nenhum médico, nenhum cientista vai dar para você. Você que me ouve, crente ou descrente, você espírita, você católico, protestante, evangélico, entendeu? Seja lá de que credo for, você está tendo aqui nesse momento pela Mix Bahia FM, num simplório programa de Bíblia, não é evangélico, é de Bíblia, um simplório programa. Você vai estar recebendo agora o diagnóstico da problemática de toda a humanidade viva na Terra e que já morreu,
que cientista nenhum vai diagnosticar na sua vida. E nós estamos aqui dando a você o diagnóstico para que você possa pegar o que nós estamos falando, aplicar na sua vida e acabar de uma vez com toda com essa raiz que te traz pânico, que te traz dúvida, que te traz ódio, rancor, mágoa, tudo que não presta. Porque lá no passado alguém plantou essa raiz dentro de mim, dentro de você, e ninguém pode tirar, só você pode tirar. E quando é que você vai tirar? No dia que você decidir, não, a partir de hoje eu não quero esse negócio na minha vida, porque tudo é obra de engano, meu querido, minha querida. Não esqueça que eu estou baseando a nossa palavra em Deuteronômio 29, versos 16 a 18, Deuteronômio 5, de 4 a 10, Deuteronômio 27, 15, para você não perder o versículo. E agora nós vamos para Salmo 16. Estou lendo Bíblia. Contra fatos não há argumentos. Aqui no capítulo 16 do livro dos Salmos, e se você tem uma Bíblia católica, acho que algumas Bíblias católicas, o Salmo é o 15 ou é o 17, é um antes ou um depois. Você pode conferir aí. Mas confira, não fique só nas minhas palavras não. E ele vai dizer aqui, no Salmo 16, Davi vai dizer: guarda-me, ó Criador, porque em ti confio. A minha alma disse a Ialro: tu és o meu Ialro. A minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. O verso 4 ele vai dizer: as dores se multiplicarão. Escute, população mundial, escute, ouvintes da Mix e do Proclamai. Salmo 16, verso 4: as dores, plural, muitas dores, se multiplicarão aqueles, ou na presença daqueles que se apressam a fazer oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Libação de sangue. Você diz: mas na minha igreja não mata animais, é lá no candomblé ou na Umbanda. Não é por aí. Lá não mata animal, mas tem o pão e tem o vinho, ou tem o suco de uva, tem sangue. E toma os nomes de deuses, de seres que não criaram a terra. Você toma no nome, ou toma o nome na sua boca. Você pede por socorro, você presta louvor. E ele, o salmista, está dizendo que as dores se multiplicarão. Imagine, dores multiplicadas significa que você já tem uma dor, por causa do pecado original, você já tem uma dor. E essas dores se multiplicam na vida daqueles que oferecem libações de sangue e tomam os nomes desses falsos deuses que não criaram nada, feitos de pedra, de pau, de papel, de gesso. Você toma esses nomes na sua boca. Salmo 16, verso 4. Se não bastasse ainda o salmista, no Salmo 115, me acompanhe, Salmo 115, enquanto o relógio não me parar, eu não tenho pressa. Salmo 115. Contanto que você seja abençoado e liberto nessa tarde, se quiser, claro, né? A gente apenas passa para você a chave, colocar na fechadura, fechar ou abrir é por sua conta e risco. Mas o salmista, ainda no Salmo 115, o próprio Davi Melech, ou rei Davi, vai nos dizer, ele vai nos dizer aqui no Salmo 115, verso 4. Aliás, vamos ler a partir do verso 1, para ficar melhor. Não a nós, Yahweh, não a nós, mas é o teu Shuã, ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, olha, dirão o homem que não tem compromisso contigo: onde está o seu Criador? Mas responde Davi: o nosso Criador está nos céus, fez tudo o que lhe agradou, inclusive nós, aleluia. Os ídolos dos homens, das mulheres, das religiões, são prata e ouro. Verso 4:
Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos que nele confiam. Porque Yahweh chorou, Israel, a igreja, confia em Yahweh. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Verso 8, verso 9. Olha só. A palavra do Criador, Yahweh, está nos dizendo que você se torne igual ao ídolo que você adora, que você venera e que você confia. Agora, por exemplo, nós temos aí o mês de junho, que os nomes dos meses todos foram mudados para glorificar deuses, a divindades, a imperadores que se achavam também divindades. Junho também é uma divindade. Agosto, julho, quando não é uma divindade, é um imperador pegou seu nome e colocou nos meses do ano para ser reverenciado e lembrado, e nós tomamos essas porcarias nos lábios. Mas não tomamos para adorar nem para reverenciar, é diferente. Por isso que a maldição não nos pega. Mas aqueles que tomam, por exemplo, nós temos agora, no mês de junho, tem o Santo Antônio, que diz que é o santo casamenteiro. Aí as meninas que estão encalhadas, essas meninas novas aí de 30, 40 anos que querem casar, vão botar o santo de cabeça para baixo. Lá em cima no alto do Brasil tinha uma festança com uma madeira, um pau, em que ela fazia esses pedidos, essa confiança para que casasse. Alguém disse para elas que esse santo, que é um Santo Antônio, que faz casamento. É mentira. Então Satanás se aproveita disso e vai manipular. Muita gente que casou não sabe que casou pela força do diabo, sob o manto do nome de Santo Antônio. A mesma coisa é o São João, entendeu? E outras festas, como o Natal, como outros que foram mudadas, tiraram as festas bíblicas que direcionavam a adoração para o Criador e colocou-se essas entidades. Então a Bíblia vai dizer que, além de aumentar e se multiplicar as dores, as doenças na vida daqueles que veneram, que tomam seus nomes, também vai dizer no Salmo 115, verso 4, verso 8 até o 8: a eles se tornem semelhantes os que fazem assim, como os que todos nele confiam. Ou seja, o fazedor de ídolo. A vida desse povo que constrói imagens para vender no mercado, na rua, é tão ruim quanto a vida daqueles que compram. É maldição sobre maldição nas suas vidas, na vida dos seus filhos. São famílias problemáticas, com problemas seríssimos. Está entendendo? E a Bíblia vem justamente chamar a atenção para isso. Isso é rebeldia. Isso é causa de multiplicação de dores. E esse é o grande problema da humanidade nesse dia, não, a vida toda, desde que o ser humano existe na terra. Essa prática canalizou, provocou a ira do eterno Criador sobre a vida daqueles desobedientes. Mas vamos voltar aqui para o Deuteronômio 29, verso 18, que vai falar exatamente de quê? Que a adoração aos deuses de pedra, de gesso, de prata, de ouro, de pau, vai produzir uma raiz que produz veneno amargo. Olha só, veneno e amargo. Fala de morte e fala de dores. Agora presta atenção, você que está nos acompanhando, e que eu creio que nessa tarde você está recebendo a chave da cura, a chave da libertação desses problemas na sua vida, seja ele qual for. Mas não foi eu que abri, pastor, não foi você, mas alguém, seu pai, seu avô abriu lá no passado. Um avô que lá no passado tinha uma devoção para um santo A, B ou C, fez um sacrifício com o orixá. Eu vejo meu pai em vida desgraçou a vida dos meus irmãos quase todos, porque ele apresentou os meus irmãos no candomblé, aos seus guias. Apresentou, coitado, da ignorância, achando que estava buscando proteção
para os meus irmãos nesses demônios. E nem ele teve proteção, coitado, porque pegou logo, fumava e bebia muito, e pegou um efizema pulmonar, e quase mais de 15 anos, 15 anos sem fumar, morreu de câncer de pulmão. Porque o diabo é mau patrão. O único que ele não conseguiu apresentar aos demônios foi eu, porque os demônios não quiseram me aceitar. Entendeu? Eu sou tão ruim que os demônios rejeitaram. O único que me acolheu foi Yalro, porque aproveita tudo. Só para você ter uma ideia, tem uma chance para você sim, meu amigo. Os demônios disseram a meu pai: isso daí a gente não quer não. Mas os meus outros 5 irmãos estão aí batendo cabeça, sofrendo, porque são cabeça dura também. Já explicamos a maneira como se libertar disso, mas não querem acreditar. Acham que não tem poder o que nosso pai fez com eles ainda em vida. Estão aí, todo dia tem uma doença. Quando é na cabeça, é no pé, no nariz, é na garganta, é na barriga. Sofre daqui, sofre de lá. Porque não querem entender, porque Satanás é assim, ele não cura ninguém. Quando você faz uma consulta, ou vai na macumba, faz uma bruxaria, faz uma vista, faz qualquer trabalho, eles são safados, esse cachorro dentado, que ele diz o seguinte: Satanás não cura ninguém. O problema é que está no marido, ele põe na mulher. Está na mulher, ele põe no filho. Está na cabeça, ele põe no dedo. Porque ele vai lá, ele recebe a oferenda. Entendeu? Alguém vai no terreiro, vai seja lá em quem for, e ele pede, o sujeito paga por causa daquele problema. Aí ele tira. O demônio diz que não, uma vez que o demônio botou, escute isso. Uma vez que o demônio botou um feitiço, botou uma maldição num ser humano, ele não tira mais. No mundo espiritual funciona diferente do mundo nosso. Ele não tem mais autoridade para tirar. Tem que ser agora um de uma hierarquia maior. Nós já tivemos alguns casos. Teve uma irmã bem velhinha, cujo nome eu não vou dizer aqui, muito conhecida na cidade. E ela, juntamente com outras que vieram também para a fé, que pregávamos e que pregamos até hoje, pela misericórdia do Eterno, quando ela aceitou a fé de Yahushua, ela foi ao pai de santo, ao ex-pai de santo dela, para tirar o que tinha colocado nela, para todo o material que ela tinha dentro de casa, roupas, colares, material de culto, porque ela agora era uma crente. E isso eu não sabia, ela nova decidida, mas ela já logo procurou o ex-pai de santo. E ele disse para ela: olha, ele não tem condição de tirar mais não, o que ele botou ele não pode tirar não. Peça para seu pastor tirar. Porque ele não tinha autoridade do orixá dele para tirar a carga que tinha colocado naquela velha. A mulher já com quase 90 anos à época. E aí eu fiquei sabendo depois, ela me falou, e nós fomos lá e pegamos aquele negócio todo para queimar, tiramos, fizemos um trabalho de libertação. Acho que José foi até comigo, não foi, Zé? E nós fizemos aquele trabalho ali, aquele culto na casa dela, ela nova decidida, pegamos todo aquele material, entendeu? E ela foi liberta, morreu liberta. Mas eles não tiram. Está entendendo? Então, nós estamos dando a você aqui a oportunidade de descobrir o que está na sua vida causando tudo isso, e você morrendo na mão dos médicos, morrendo nas mãos do médico ou dos médicos, entendeu? Porque te passa, você está com uma dor aqui, uma dor ali, passa um remédio, está com a dor de cabeça, você não quer saber de nada. É a dor de cabeça, é onde aí passa um analgésico e manda você para casa. Você tomou um analgésico, ficou bom. Mas o problema que causou a dor de cabeça, ele não perguntou, ele não examinou. Principalmente quando é pronto-socorro, que você vai em busca do socorro imediato, e o médico está ali para socorrer muita gente e aliviar sua dor. Aliviou sua dor, você se acha satisfeito, ele bom, e você bom, e vai para casa. Só que algum tempo depois, passado o efeito do analgésico, aquela enfermidade volta, ou a causa torna a provocar uma outra dor de cabeça. Infelizmente é assim. E o que nós estamos mostrando a você aqui está nos dizendo que há uma raiz de amargura dentro de todo ser humano, mesmo ele não abrindo a porta. Interessante. Mas está lá porque alguém no passado abriu a porta para ele, ou na hierarquia dele, está entendendo? Na geração dele.
E aí, nós vamos ler agora Hebreus capítulo 12. Depois de você ler Deuteronômio capítulo 29, verso 18, onde Deuteronômio está abrindo-nos o entendimento, Moisés está nos abrindo o entendimento na direção do grande Abi e Alro-U. Vamos ler de novo Deuteronômio capítulo 29, aleluia. No verso 18, ele vai dizer: para que entre vós não haja homem nem mulher, olha, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie de Yahweh, nosso Criador, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel, veneno e amargura. Deuteronômio 29, 18. Agora, olha, confere na sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, verso 15. Olha só o que está aqui. Vigiai com empenho para que ninguém perca de receber da graça do Criador, para não acontecer que alguma raiz de amargura brote, seja incômoda, te faça sofrer, e muitos sejam contaminados por ela. Além de nascer em você, por ser um adorador de deuses falsos, mentirosos, vai contaminar o seu parente. É isso que Shaul Hachelia, o apóstolo Paulo, está escrevendo aos crentes hebreus no capítulo 12, verso 15. Então essa raiz de amargura pela idolatria, por você adorar ou por você reverenciar a imagens de esculturas, a santinhos, a ídolos, porque não é só a religião que cria ídolos, tem outras denominações, tem outras fé também que tem ídolos, entendeu? Não é só a igreja católica que tem ídolos, o candomblé também tem ídolos, os evangélicos também têm ídolos, papai, que é isso? Os evangélicos também têm ídolos, não é uma exclusividade de religião A, B ou C, não. É impressionante, mas o que é um ídolo? É tudo aquilo que toma a sua atenção mais do que a atenção que o Eterno tem de você. Até a sua bicicleta pode ser um ídolo. Você compra uma bicicleta ali mais cara do que um carro, que diz que tem bicicleta de 20 mil, né, Maguinho? Essas bicicletas que o ladrão está tomando. Não faz a cara não, filho, eu também me assustei. Tem bicicleta que é mais cara do que um carro. Bicicleta de titânio, de não sei o que, sério. E agora, de carbono, né, fibra de carbono. E agora nessa onda aí de todo mundo quer pedalar, as bicicletas são as mais sofisticadas e as mais caras. Mais caro do que um carro zero. Aí o camarada compra uma bicicleta dessa e o menino não pode encostar. Se o filho encosta, vai e faz que nem... torna-se um ídolo. Interessante, porque a gente só vê ídolo com a imagem que está lá em cima do altar. Não. Aí faz que nem aquele menino, né? Que o cara comprou o carro do ano, parou na garagem, e a criancinha, quando viu, ficou encantado. Aí pegou alguma coisa, uma esponja, para limpar o carro do pai, aí que ralou. Na esponja tinha alguma coisa pontiaguda. Quando o pai viu aquilo, castigou o menino e cortou as mãozinhas dele. Cortou as mãos fora. E aí o menino foi levado para o hospital. Porque o pai não podia aceitar que o filho arranhou o seu carro recém-comprado. E no hospital, quando ele foi visitar o pai, a criancinha levantou as mãos para ele amputadas e disse: meu pai, que pena que eu não posso lhe dar um abraço. Um ídolo,
Muita gente torna um ídolo. Quanta gente torna o seu primeiro salário, o seu segundo num ídolo? O salário de muita gente, de muitos crentes aí é um ídolo, se torna um ídolo. Porque ele promete, um dia que eu estiver trabalhando, eu vou dar a minha contribuição, vou dar minha oferta, vou dar o meu dízimo, é só eu trabalhar, olha, me deu um trabalho. Aí quando tá para receber o primeiro salário, sobe no coração, ele começa, não, para quê? Oferta para pastor, dízimo para pastor andar de moto, de carro e andando de pé, de bicicleta. Aí ele começa a endeusar e aquele salário se torna um ídolo. O carro, muitos compram um carro e botam lá, a serviço do reino. A serviço do reino. Ele, né? O reino é ele. Exatamente. Aí não dá uma carona. E quando dá uma carona, por acaso, dá uma carona para não passar vergonha, porque às vezes o irmão ou a irmã mora vizinho e sabe que ele agora tem um carro. Quando dá uma carona, ô irmã, cuidado, não pisa aí não, irmã, para não melar. Porque não tem água nem pano para limpar, né? Torna-se um ídolo, Abigail. Não é só imagens de escultura com figuras de personificação de deuses, não. É também bens materiais. Tem também o eu. Quanta gente endeusa seu eu? Eu mais eu, eu mais eu, eu mais eu sou. Eu mais eu mais eu sou. É difícil. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar do eterno. Cantor, jogador de futebol, time. Time. Quantos crentes deixam de cultuar no dia de culto? Quando não tem culto, você não tem compromisso. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, desde que seja dentro do padrão exigido pelas Escrituras. Mas no dia de culto, a prioridade é o culto. Não é o jogo de futebol, não é o jogo da seleção. Não é ver o seu ídolo tocar ou jogar. Não é ver seu ídolo cantar no Ídolos, né? Agora tem o Ídolos na TV aí, né? Na TV dessa aí. Não. Não é não. Vai ter o FEAC? Vai. Eu creio que vai sim. Mas no dia do FEAC, se tiver culto, FEAC fica para a próxima semana. Tem o Ídolos, esses programas que tem por aí. Você gosta de ver um menino cantar, o menino daqui saiu daqui, foi cantar, mas naquele dia, naquela hora, você tem culto, o culto tem prioridade. Porque se você deixar de ir para o culto para ir para assistir o seu conterrâneo, o seu parente, você trocou. Você deu prioridade. E essas coisas não se prega mais nos púlpitos, porque isso é radicalismo. Isso é coisa de cabeça de pregador, de pastor. Não é não. O Eterno é extremamente ciumento. Ele diz, eu não troco a minha glória pela glória de ninguém, eu não permito. E é isso que você tem que entender, você tem que radicalizar, jovem. Você tem prioridade, é Ele, não é sua dor de cabeça. A prioridade da sua vida é Ele, não é... Deixa pra lá, para não achar que eu estou pregando carapuça. Mas não terminei pregando, né? Não com intenção. Mas uma coisa puxa a outra, porque a gente tem essa mania de deixar sempre as coisas do eterno em segundo plano. E isso se torna um ídolo na minha vida. Quando eu ponho alguma coisa ou algo acima do eterno, das coisas do eterno, eu estou dando privilégios, prioridade. E isso pode se tornar um ídolo na minha vida. Mas ele não entende? Ele quem? O eterno? Porque essa é a desculpa, né? Ele entende. Mas é obra de engano, Zé. Porque isso, todas as vezes que eu deixei de ir, e foram poucas, que eu deixei de fazer alguma coisa para o reino, porque eu tinha algo que eu julgava ser muito importante para mim, eu terminei não fazendo. Quando fiz pela metade, misturando. E eu disse para mim depois, custou 1 hora só no culto, 1h30. Se eu tivesse ido, não tinha me atrapalhado em nada. Porque na maioria das vezes, né, os crentes usam, ele entende porque eu estou fazendo isso. Desculpa para o né? E porque aquilo, né? Então, eu quero que você entenda, querido amigo ouvinte, que a base do problema da humanidade, eu não estou falando de 1 ou 2, estou falando de toda a humanidade, está aqui. Porque quando alguém não se prostra, eu tenho em casa a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe,
Nossa Senhora de Boa Morte, mas tem o disco de um cantor que gosta, que está lá no lugar de destaque, que prioriza na sua vida. E ele está chamando a sua atenção para você, é claro, que eu estou falando em relatividade, mas ele está sendo direto, porque quando você bota uma imagem que a sua fé propagou, seja de um orixá, seja de um egê, de um herê, seja de um guia, seja de um caboclo, seja de um ogum, seja do elementar, estou falando do que eu sei, seja de Santo Antônio, seja de São João, seja de São José, seja de Nossa Senhora, isso canaliza doenças para a sua alma. Isso abre portais de enfermidades para o seu corpo. E adoecendo sua alma e adoecendo o seu corpo, a tendência do seu espírito é enfraquecer. E ele está falando em raízes, que a adoração, que a veneração a esses santos produz uma raiz que vai gerar uma árvore que produz veneno e fel. Esse é o problema da humanidade. E como ele visita, por exemplo, o meu avô era um homem idólatra. Ele venerava, vamos supor, São José. Meu pai me botou meu nome José. Ele adorava José, ele acendia velas, ele ia para o cortejo, ele vinha para os cortejos de São José no dia da missa de São José. Então ele abriu uma porta de maldição para a filha dele, para o neto dele e para meus filhos. Entendeu, José? O meu avô, vamos supor, que eu não sei se ele adorava alguma coisa dessa, mas meu pai botou meu nome por isso, meu pai. Então, se eu não chego agora e quebro essa maldição que o meu avô, porque está na linha sucessória, que o meu avô abriu a porta lá para amaldiçoar a família dele todinha e os netos dele, tá entendendo? E meus filhos são netos dele e bisnetos ainda. Se eu não chego aqui agora e quebro, quando é que eu quebrei? Quando eu recebi Yahushua como meu salvador e fiz o quê? E renunciei, entendeu? Pedi perdão de toda a maldição hereditária, de tudo aquilo que meu pai adorava, todos os demônios que meu pai prestou culto, deu sacrifício, deu oferenda lá no terreiro, os meus avós, você está entendendo? Eu quebrei em mim. Então essa maldição não passou para os meus filhos nem para os meus netos, porque eu quebrei. Eu estou na 3ª geração. Então, vindo para Yahushua, tendo essa consciência, eu quebrei. Então essas dores que a humanidade tem, eu não tenho. Eu já tive depressão, síndrome de pânico, essas porcarias todas eu já tive, mas não tenho mais. E não vou ter em nome de Yahushua, porque essa porta foi fechada na minha vida. E foi fechada para a vida dos meus. Não significa que essas maldições não tentem bater na porta dos meus, não. Tentam. Estão lá sempre batendo, querendo entrar para oprimir, para deprimir. Mas quando a gente toma consciência, o que a gente vai lá? A gente vai lá e entra na posse, ora, apresenta, repreende. Por quê? Porque a bênção da vitória, da chave para fechar, está conosco, que temos o conhecimento dessa verdade. É diferente do resto da humanidade, que continua por aí, adorando, reverenciando, entendeu? Prestando culto, e não sabe por que a filha vai mal, porque a filha se prostitui, não sabe porque a filha casa e não vive bem, porque se separa, não dá certo com ninguém, porque que o filho só fica chorando, o filho dá para isso, dá para aquilo, a filha... Porque não sabe por quê? Porque a raiz foi mamãe mesmo que trouxe para dentro de casa, ela que gerou essa raiz, com a adoração dela de santos, de imagens de gesso, como está aqui em Deuteronômio 29, 17, 16, 17 e 18. Essa raiz está dentro dela e está contaminando a família. Isso, eu estou falando Bíblia para você. Pode perguntar a qualquer pastor, qualquer padre, vai perguntar. É isso que está aqui. Mas o problema é que tem os interesses por trás.
Na profissão dos médicos tem interesse, de juiz tem interesse, de promotor tem interesse, de político tem interesse, entendeu? De advogado tem interesse, de pastores tem interesse, de padres tem interesse. Tem um interesse que é maior do que a verdade. Você está entendendo? E por isso eles não vão te mostrar a verdade, não vão te ajudar a ver a verdade, porque quando você vê a verdade, você vai se sair. Eu estou mostrando essa verdade para você aqui agora, independente de você ser católico, crente, umbanda, kardecista, o que é que esse problema está em toda a humanidade, independente de sua cor e raça. Esse é o problema. Você está transferindo a glória que deveria ser dada ao Criador Yahweh para o santo da sua comunhão, para o artista do seu gosto, para o bem do seu prazer. Quantas mulheres endeusam a casa, endeusam os móveis, minha TV de 50 polegadas, e não sabe que por aquilo ali está abrindo ou criando, construindo, semeando uma raiz de amargura dentro de si. Isso não significa que você vai se desapegar de tudo. Não é isso. Você ter cuidado do que você conquistou é uma coisa. Você endeusar é outra totalmente diferente. Mas aqui o Eterno está chamando a atenção para essas entidades que se apresentavam em Canaã na forma de ídolos de prata, de bronze, de ouro, de pedra, de pau. Porque ele está dizendo, Shaul vai dizer lá aos Coríntios, que o que o povo adora são demônios. E as pessoas não entendem isso. Eles adoram demônio. Teve um rapaz aqui, ele nos chamou para ir na casa dele, e quando chegamos lá, ele queria que eu quebrasse uma imagem dele. Ele tinha uma imagem de Nossa Senhora de trás da porta, de mais de meio metro. E foi num período que ainda estava no ar no Brasil a história daquele pastor da Universal que chutou, que quebrou uma santa. Isso deu um rebuliço porque o povo do PT já quebrou tantas imagens aí, a Igreja Católica não se movimentou para nada, não é? Mas esse pastor da Universal num culto chutou aquela imagem e deu um rebuliço, deu processo. E esse rapaz me pediu para eu quebrar a imagem dele. Eu até disse, não faça isso não. Eu disse para ele, olha, prezado, eu não vou fazer isso não, a imagem é sua. Se você quiser quebrar, é um problema seu. Ele está sentado no sofá de frente para mim, olha só. E a pombagira pegou ele, porque ele era um homossexual na época. Ele já morreu, infelizmente. Me dava muito com ele, muito meu amigo, sempre falou comigo em todos os lugares, mas nesse dia ele disse, eu não posso lhe socorrer. Ele tinha uma sede do evangelho, queria se firmar e não conseguia, por causa dessa pombagira na vida dele e outros demônios que ele entronizou na vida dele, tanto que ele era homossexual. E quando ele me pediu para quebrar a imagem, eu disse, rapaz, isso eu não vou fazer não. Se você quiser quebrar, é sua, tudo bem, os vizinhos iam ver, né? E não eu. Aí nessa hora a pombagira apanhou ele e virou para mim e disse, olhando nos meus olhos, demônio ousado, se ele quebrar eu lhe mato. Ou mato ele, negócio dele. Mas ele me ameaçou e voltou e saiu de novo. Pra vocês terem uma ideia da ligação que tem essas imagens de escultura que você mantém em casa com os demônios. E a Bíblia diz isso. Só que não vale dizer isso é seu líder espiritual. Então ele virou para mim e me ameaçou e disse, eu lhe mato se ele quebrar a imagem dela. Quando o demônio saiu daquele corpo, que tudo foi rápido, quando ele saiu a manifestação, ele levantou do sofá, apanhou a imagem, parmeou na cabeça, saiu para meio da rua e jogou lá. Apanhou e jogou lá no meio da rua, na frente de todos os vizinhos. Eu digo, vixe, eu fiquei até receoso, vão dizer que foi eu, o pastor aqui. Vão dizer que o pastor obrigou ele a jogar essa imagem que ele adorava, que ele venerava. Você está entendendo? E o demônio ficou raivoso. E isso eu não me lembro se foi numa quinta ou numa sexta-feira. No domingo eu fui trabalhar. E quando eu cheguei na João Duval para descer, dobrei para o João Mafa, onde eu ia trabalhar, dar um plantão no domingo de manhã. Eu tinha um Monza e a frente tremeu todinha como se tivesse largado a suspensão. Eu desci, que eu olhei, o parafuso que segurava a suspensão estava fora do lugar e o pneu quase solto. Consultei o Eterno e ele disse, dá para você chegar lá até no Jomafa. E eu fui, cheguei no Jomafa,
Chamei o mecânico e o mecânico me perguntou como é que eu tirei. E o parafuso e a arruela do parafuso estavam no lugar em cima da chaparia. E ele disse: como é que você tirou isso aqui? Eu digo: eu não tirei isso aqui não. Por que ele me perguntou isso? Porque o parafuso que prende a suspensão na dianteira do carro, ela é rosca ao contrário. E é de mais para menos. Não, ou você tira ou ela não sai. Nunca. Quebra, mas se a mão humana não tirar, não sai. Porque além de ser rosca ao contrário, o parafuso dela é de mais para menos. Quanto mais você aperta, mas ela aperta de duas formas. E ele disse: rapaz, isso aqui não tem como tirar assim não. Foi aí que me veio a memória que o demônio disse que ia me matar se ele quebrasse a imagem. Mas não me matou. Não consegue me matar. Entendeu? Ele botou o macaco, botou o parafuso no lugar e o carro ficou bom até o dia que eu passei para frente. Você está entendendo? Mas aí Shaul vai dizer que o que eles adoram é demônio. E quando a gente fala: tá pregando contra a minha religião, não é não, gente. É porque o seu líder não tem coragem de lhe mostrar a Bíblia como eu estou lhe mostrando aqui. Ele não tem o espírito de revelação para dizer a você que a humanidade está sofrendo, porque a humanidade é idólatra. Ela adora de alguma forma, ela está adorando outros deuses. Você está entendendo? O Brasil está aí assustado com um jovem de 30 anos. Assustado por quê? Porque apresentou-se uma casa que ninguém sabe se é verdade, onde tinha lá um 5 Salomão. Já entrei no 5 Salomão também de pólvora, já fiz pacto dentro, já passei por aquilo, que é, Abigail? já pisei no 5 Salomão, como apareceu nas imagens aí da televisão, entendeu? Tem lá tem um material lá que é de adoração a demônios, ele tem, se é dele aquele lugar, que dizem que era dele, alguma coisa ali está a mais. E é verdade, porque já trocou tiro com aquela palhaçada toda de 400 homens para pegar um só, aquilo é palhaçada. Mas não tem ninguém que... A mídia quer vender notícia. A mídia está aí para isso. E não para falar a verdade. Para que aquilo ali, 400 homens? Para fazer um cerco, adiantou de quê? De nada. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a mídia agora está dizendo que aquele homem tem que ter uma força maior na vida dele. E que agora o Brasil e o mundo estão ficando assustados porque estão acreditando mais nas forças do mal. Que bobagem. O diabo está por aí matando e roubando faz tempo, de todas as formas, e ninguém nunca atribuiu isso a ele. E é ele que tem feito essas barbáries por aí. Por quê? Porque as pessoas estão abertas. Não deis o lugar ao diabo, mas as pessoas, os crentes, estão dando lugar ao diabo. Imagina o que não é crente, que não ouve um pregador, que ouve apenas as homilias que são obrigatórias e não palavras reveladas como você está ouvindo aqui agora. Imagine. Mas o fato está aí, e eu estou trazendo para você a razão do que, porque a humanidade está sofrendo, viu? Você, doutor psiquiatra, você médico que pode estar me ouvindo, você psicólogo que está me ouvindo, quando você for atender, não trate apenas dos efeitos. Lembre-se disso que eu estou te mostrando na Bíblia. A causa está aqui, na falta de temor ao eterno, na idolatria de imagens, de esculturas que determinadas religiões, como a Igreja Católica, promove, principalmente nesses dias. E você precisa tomar muito cuidado e fechar essas brechas para que a maldição saia da sua vida. Não esqueça, nós lemos o Deuteronômio 29, 16 e 18, e Shaul, nos Hebreus 12 e 15, vai trazer então a explicação, e ele vai dizer aos coríntios que o que os homens adoram são demônios que se apresentam por detrás das chamadas imagens de esculturas. Foi por isso que o Eterno disse a Moisés para dizer ao povo que quando chegasse na terra de Canaã, na terra prometida, que eles não fizessem como fazem ou faziam o povo de lá. Fique na paz e que o Espírito possa te dar 89.9, para que você não esqueça, você tá sintonizado.